boa noite. Estamos aqui para mais um episódio de Contos de Família, Cultura e Informação, um programa que tem o apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre guarda compartilhada, é um tema bem legal. Tem vários outros vídeos aí, todos são com base nesse livro, Nas Tramas das Famílias. Eu sou a Rosa Scarlett, escritora, assistente social, roteirista. Eu pude escrever esse livro por conta da minha experiência profissional como assistente social e estou trazendo colegas que estão compartilhando suas reflexões a partir desses contos. Hoje eu vou chamar a minha colega Helenilda Venâncio, que vai se apresentar. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite da Scarlett, quando ela me falou da obra dela, do conjunto da obra, de toda a experiência dela, né? Ela fala com muito afã, e a gente vê que tem, né, a própria Scarlett nessa obra. Então foi uma experiência bem marcante, viu, Scarlett? Eu quero te falar isso. Obrigada. Né? Porque você se coloca ali, né? A gente consegue, eu pelo menos consegui te ver em todas as histórias, né? Nas orientações, nas reflexões, enfim. Trabalho muito bacana o seu. E mais bacana ainda, complementando agora nesse diálogo despretensioso, mas ao mesmo tempo, com certeza, significativo, né, para quem estiver assistindo. Meu nome é Helenilda, eu sou assistente social, atuo atualmente, né, em uma equipe técnica interdisciplinar civil no Tribunal de Justiça do Rio, atendendo a um conjunto de fóruns para as pessoas que estão assistindo nos entender melhor, né? Um conjunto de fórum atendendo a 12 varas de famílias. Né? E nessas 12 varas de famílias, em 4 fóruns, em atendimento a 4 fóruns, nós nos deparamos cotidianamente com todas as ações que estão descritas no livro, né, nas tramas de família, né, de várias ordens, porque nós vamos tematizar família e o que circunscreve aquele núcleo, né, formado, que nós vamos ver por tantas diversidades. E mais adiante a gente fala sobre isso, mas é algo interessante ao trabalhar com família é perceber a sua diversidade, rica, cheia de determinações, e aí nós vamos, aos poucos, né, tematizando os tópicos que a Scarlett trouxer e tematizar aqui, tá bom? Então, gratidão, obrigada, e vamos, né, ao seu conto. Pois é, eu é que te agradeço muito, muito, Helenilda, nossa colega, assim, muito experiente, né? Quando eu cheguei na casa, né, no serviço social, no tribunal, ela já estava há muito tempo, tem uma longa jornada, agora está, né, estudando ainda mais, né? O tema, sim. Ela vai estar aqui com dois encontros, olha só que felicidade, né? Ela vai estar falar hoje de guarda compartilhada e mais à frente sobre paternidade, que é o seu tema da sua tese, né, de doutorado. Sim, sim. E é uma felicidade imensa, porque assim, uma coisa que a gente vê nas famílias são coisas que vão mudando, mas umas outras coisas que, né, parecem de antigamente, a gente vai vendo, assim como a sociedade vai mudando também, né? Mudanças, sim, permanências. Eu acho sempre achei esse tema da paternidade incrível. Então, mas vamos falar dele no futuro. E aí eu estou fazendo ainda esse adendo, né, por causa da tua fala, porque
eu tinha pensado o seguinte, que a gente vê tantas histórias, né? Como você deve ter lembrado de várias aqui, e meu desejo de concretizar esse livro foi isso, né? De assim, ai não, de alguma forma alguém tem que saber um pedacinho de alguma coisa, porque senão a gente vai morrer, vai levar essas histórias pra gente, né? Bom, vai tudo para um arquivo depois, nossos relatórios, né? Vão ser esquecidos daqui a 20, 30, 40 anos. Ninguém vai mexer nisso, né? E Então, disseminar o conhecimento, não é, o Scarlett? Transmitir conhecimento, isso é cultura, né? A sim, transmissão de conhecimento. Você disse assim, é aí que tem o patrocínio, inclusive, da Secretaria de Cultura, e cultura, na sua essência, é isso, é transmissão de conhecimento. E é isso que aí, você está fazendo aqui, não é? poder democratizar, né? Sim, Esse conhecimento que a gente tem. Vamos lá para a gente não se alongar demais. Vou começar vamos. a ler, tá, gente? O livro, quem está chegando agora nas Tramas das Famílias, O Tesouro da Tia Zizi. É o texto de hoje. Há muito tempo, numa cidade do interior, todos conheciam Tia Zizi. Ela tinha um estranho hábito. Levava uma sacola para todo lado, dizendo que era seu tesouro. Todos queriam saber o que havia naquela sacola. Será que era ouro? Será que era joia? Todos queriam saber. Mas tia Zizi não deixava que pusessem a mão na sacola, e por causa dela causava confusão. No posto de saúde, botava a sacola para sentar, mesmo com o povo reclamando. Vinha o guarda, vinha o diretor e diziam: Tia Zizi, tira a sacola do banco, tem gente em pé. Mas tia Zizi sempre respondia: Não tiro o meu tesouro, temos direitos. Tia Zizi, mesmo velhinha, tentou estudar e quase criou uma discussão. A diretora da escola não entendia e tia Zizi tentava explicar. Meu tesouro precisa de aulas. Mas tia Zizi, não posso matricular uma sacola, respondia a diretora. O que teria naquela sacola? De uma coisa todos sabiam. Tia Zizi era muito trabalhadora. Limpava casas, passava roupa e à noite vendia cocada na praça. Às vezes, alguma vizinha falava para ela comprar um vestido novo, pintar o cabelo. Um corte cairia muito bem. Mas tia Zizi não tinha vaidade e respondia com orgulho: Trabalho para o meu tesouro. Um dia, já fraca por velhice e por muito trabalhar, tia Zizi faleceu, em casa, agarrada com a sacola. E agora, quem teria coragem de mexer? Todos, contudo, queriam saber o que havia ali dentro. Quando chegou um sobrinho de outra cidade que poderia resolver a questão, uma patroa da tia Zizi logo perguntou: Você vai ficar com o tesouro? É herança? Antes que pudesse responder, o dono da mercearia alertou: Tome cuidado, tia Zizi não queria que ninguém tocasse no seu tesouro. E logo o grande falatório tomou conta do lugar, que só foi interrompido quando o sobrinho falou em alto e bom tom que sabia que a titia não largava a sacola. O sobrinho, né? Porque a titia não largava a sacola. O sobrinho respirou fundo e todos se aquietaram para ouvir a história. Ele contou que tia Zizi vivia para a família, era muito caprichosa, até que um dia teve uma grande decepção. Ela encontrou o marido com uma amiga de infância deles. E a situação aconteceu dentro de casa. A tia resolveu sair do lar. Como poderia ficar naquela casa? Jamais se deitaria naquela cama novamente.
A mãe dele, que era boa conselheira, falava para ela perdoar. Aquilo era coisa de homem. E como ficariam as crianças? Mas tia Zizi era de opinião. Ela não se conformava e saiu de casa, sem ler nada. Mãe devotada não queria prejudicar os filhos. Eles tinham a casa e conforto. Por isso, tia Zizi achava que eles não mereciam passar privação. E assim foi feito. Tia Zizi deixou o lar, mas nunca abandonou os filhos. Levava as crianças para a escola, para o médico, e carinho não deixava faltar. O pai das crianças não se importava, pois ele tinha que trabalhar. A nova esposa até gostava, assim sobrava mais tempo para se dedicar ao marido. Tudo estava bem, até que uma vizinha fofoqueira aconselhou a tia Zizi a pedir a guarda, pois vira aquela mulher abraçando as crianças, e Zizi poderia ficar até mesmo sem os filhos. No dia da audiência, todos prestavam atenção no juiz, que era um homem muito gordo, com óculos grandes e que parecia ter estudado muito. Ele certamente entenderia a questão. O juiz, todavia, chegou a uma conclusão e de forma severa disse que se ela não fora capaz de levar as crianças, a guarda deveria ficar com o pai. Tia Zizi não teve reação, ficou pálida, seu chão desapareceu. E o que poderia ser feito? Naquela época, não havia guarda compartilhada. Como se não bastasse a audiência, o ex-marido se envaideceu com o poder e martirizou tia Zizi, impondo o convívio somente a cada 15 dias, conforme estava na sentença. A partir daquele dia, tia Zizi começou a destrambelhar, gritando que era mãe todo dia, na padaria, na rua, no fórum, em qualquer lugar. Titio ficou preocupado e resolveu se mudar. A nova esposa o apoiou e dava conselhos para o marido, dizendo que deveriam ir para outra cidade antes que o juiz mudasse de opinião. Além disso, Zizi, naquele estado, não seria boa companhia para as crianças. Profunda dor abateu o coração de tia Zizi. E como tristeza parece que vem sempre em par, uma notícia fez toda a cidade chorar. Na estrada, houve um grande acidente e agora eles estavam com o pai eterno. O sobrinho fez uma pausa e notou que muitos choravam. Outros tiraram o chapéu e abaixaram a cabeça. O sobrinho enxugou uma lágrima e retomou a história, contando que tia Zizi nunca acreditou no acidente e passou a andar com uma sacola para onde fosse. O médico disse que ela enlouqueceu e os vizinhos diziam que minha tia sofria da cabeça. Envergonhada, ela se mudou da cidade. Mas acho mesmo que tia Zizi sofria era de esperança. Esperança de que a vida não fosse tão cruel. Afinal, como poderia um funeral sem corpos? Podia ser um grande mal-entendido. Tia Zizi esperava que um dia alguém contasse que as crianças estavam bem e que essa pessoa também contaria o novo endereço. Nesse dia, ela encontraria um outro juiz, um que ouvisse com o coração. E então ela explicaria que os seus filhos eram seu tesouro, que ela os levava para a escola, para o médico e que não lhes deixava faltar nada. E pegando a sacola da mão de tia Zizi, o sobrinho mostrou caixos
dos primeiros cortes de cabelo das crianças. Enxugando as lágrimas, ele falou: ela queria provar que era mãe, pois só a mãe guarda tudo dos filhos, desde o primeiro dia, desde o primeiro choro. Certamente o juiz entenderia e na sua sentença estaria escrito: a mãe também pode cuidar. Esse é um dos contos mais emocionantes do livro. Sim, sim. Eu vou deixar agora a Lenilda comentar. Afloram emoções aí, e até porque, né, traz aí a narrativa de uma situação que envolve outros componentes que, na atuação, nós vamos observando. Então, a primeira coisa que eu queria registrar é que esse conto ele é datado num determinado tempo histórico, não é? E aí, no tempo histórico, avaliando essa narrativa, né, eu vejo aí uma questão bastante exacerbada de uma cultura, né, marcada pelo patriarcalismo. Né? O primeiro ponto que me chamou a atenção foi um modelo patriarcal nas ações. É importante registrar, nós vamos fazer essa avaliação especificamente da tia Zizi, mas sempre reportando para o que nós temos hoje, né, como transformações societárias. Né, porque a família narrada aí na história da tia Zizi, e nas histórias que nós atuamos, ela passou por profundas e substanciais transformações. As famílias hoje, a nossa matéria-prima, né, a matéria-prima do assistente social, que é a questão social, e no nosso caso, no atendimento às famílias, né, correlacionando políticas públicas, correlacionando, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma legislação que enseja políticas públicas. Né? Então, nós vamos vendo que está num tempo, está circunscrito em um tempo, mas nós precisamos trazer, né, fazer essa atualização do atendimento às famílias no Poder Judiciário. Né? Essa transformação passa por vários, vamos chamar, por inúmeras transformações. Então, a primeira que eu gostaria de registrar conforme a narrativa é que esse modo patriarcal, né, em que se aplicava às famílias, ele está em desconstrução. Né? Esse modo do homem provedor, do homem absoluto e a mulher como cuidadora, né? Ele está sendo desconstruído graças às transformações em curso na sociedade, fundamentalmente pelo movimento feminista, nas suas ondas de inserção na sociedade. Havia uma questão que ainda é muito presente, mas vem arrefecendo, vem se esvaziando essa ideia, né, do feminino como único sujeito capaz desses cuidados. E aí tem muitos estudos, pessoal, muitos estudos, especialmente no campo da antropologia, né, e das ciências sociais em geral, em particular da antropologia. O serviço social também tem uma contribuição importante desse deslocamento. Conquanto no tempo da tia Zizi a ideia fosse de que a mulher era a melhor cuidadora, vem a segunda questão na narrativa. A tia Zizi, né, traz à tona um comportamento que nos parece
né, ser objeto de investigação científica. Investigação que eu digo não é policialística, tá, pessoal? É conhecimento científico no campo da saúde mental. Né? Então, aí temos aí um outro elemento para análise, que é a questão da saúde mental, que também, neste tempo, nesta época, tinha um peso, hoje muito menos com a reforma, com a reforma sanitária e, mais recentemente, né, com as profundas transformações no campo da saúde mental. Graças a Deus, porque assim foram muitas transformações e essas transformações trazem os seus efeitos, elas reverberam, né, na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Então, assim, patriarcado, saúde mental. No conto, a tia Zizi só não ficou com as crianças que, naquele período, seria uma atribuição do feminino, ela não ficou porque ela tinha uma questão de saúde mental. Né? E a questão de saúde mental também carrega, né? Hoje, eu vou sempre falar hoje menos, pessoal, por causa das transformações, tá? Mas hoje muito menos, que a saúde mental, assim, foi uma mudança, não é ainda o que a gente sempre vai desejar, é a questão da utopia que o Eduardo Galeano fala, né, pessoal? Não é aquilo que a gente quer, não chegou onde nós queremos, mas é um caminho, porque essa construção se faz na caminhada, no processo, na processualidade da vida. Não é? Então, a questão da saúde mental, no meu entendimento, aí, na tia Zizi, foi impedimento para que ela pudesse, né, exercer a guarda dos filhos. Né? Então, isso é um outro elemento importante, porque hoje, né, nós temos, a partir exatamente de toda a transformação que nós tivemos na questão dos direitos sociais, e aí, pensando em direitos sociais, direitos humanos, que à primeira vista parece uma coisa já consolidada, mas não é algo já internalizado absolutamente. O exemplo que eu posso dar para vocês é que hoje, eu posso dizer hoje, dessa semana, né, estava na pauta, por exemplo, de determinado candidato, a redução da menoridade penal. Então, o ECA ainda desperta, na parte da sociedade, né, um questionamento sobre o que seria uma demasia na proteção da infância e da juventude, o que não é, e nós nos posicionamos, né, no sentido da defesa da criança. Então, quando a gente fala em compartilhamento de guarda, no tempo da tia Zizi, né, esse conhecimento ele não estava ali. E por isso ela foi ceifada, vamos usar esse termo, né, de uma convivência. E seus filhos foram ceifados. Quando eu digo ceifados, tem um tom mesmo, né, de violação de direitos. Isso se caracteriza como uma violação de direitos. Né? Então, trazendo isso para a atualidade, né, se a história da Dona Zizi fosse hoje, e a gente já entende, né, que é datada, é de um tempo histórico, de uma determinada cultura, de um determinado modo de ser da sociedade, se finalizou daquela maneira. Até o próprio judiciário aí no conto, né, a autoridade, o magistrado, né, ele tem um entendimento de que, olha, essa mãe aí, ela não, vamos botar aqui entre aspas, ela não está adequada a exercer o cuidado com os filhos. Era uma inadequação. E qual era a inadequação? Basicamente, aí, a questão da saúde mental,
Posso pensar aqui, então, em questão de renda, de subsistência para os filhos, né? Posso pensar a condição feminina de subalternidade. Então, tem muitos elementos para a gente pensar aí, tá? Então, vamos atualizar, vamos fazer uma atualização, né? A partir dos anos 80, a partir do movimento de redemocratização da sociedade brasileira, nós vamos ver nesse processo de redemocratização uma série de transformações na sociedade, e essas transformações, né, com direitos sociais e humanos, e aí nós vamos ver o rebatimento dessas transformações, né, na família, no âmbito da família. E aí nós vamos ver o ECA, nós vamos ver o Estatuto do Idoso, nós vamos ver a Lei Maria da Penha, nós vamos ver a Lei Brasileira de Inclusão, mais recente, de 2015, como transformações necessárias a esse novo ordenamento social, que, no nosso entendimento, né, é um marco civilizatório, que nós não podemos abrir mão. Não podemos deixar que outras tias Zizis, né, passem o que a tia Zizi passou em relação aos filhos. Não podemos concordar e permitir que as crianças, os filhos da tia Zizi, né, sejam alijados, né, dos pais em função. Só um minutinho. Vou aproveitar que você está mexendo em alguma coisa, vamos fazer um comentário. Uma coisa que esse conto me fez pensar é na importância da existência das leis, né? Porque Sim. Que visão mais estanque desse juiz, e ele, ao mesmo tempo, ali não tinha opção dentro da lei, ele tinha que escolher entre um e outro, né? Sim, então, a sim. partir do momento em que a gente tem determinadas leis, é uma possibilidade que você tem. Talvez ela já estava fazendo uma guarda compartilhada ali, né, Helenilda? Não sei se você tem esse entendimento. Isso é o marco civilizatório, né? São o que nós precisamos, inclusive, né, para fazer com que esse direito social, porque aí nós vamos. Então, eu disse dos anos 80 em diante, né, esses marcos, e em relação às crianças e adolescentes, né, a partir do ECA, o ECA origina, dá elementos a um sistema de garantias de direitos. Né? Esse sistema de garantias de direitos tem um leque, né, de leis, né, e de instituições que vão, cada um na sua esfera de ação, atuar sobre a família. E termina por constituir a própria Política Nacional da Infância, né, representada pelo Conselho Nacional da Criança. Isso tudo eu estou falando para mostrar um pouco o desenho de que quando nós estamos lá na atuação com a criança, com os pais, com a família, porque nem sempre são os pais, a questão da guarda tem outros sujeitos sociais, como nós estamos em varas de família, é mais comum que se dê entre os pais, mas também não é incomum, né, a guarda, por exemplo, em juizado de infância e juventude, onde não há grau de parentesco, necessariamente. Não é? Então, nós vamos pensar num grande sistema de garantia de direitos e lá atualizando esse compartilhamento, ele o olhar, a visão, o entendimento, é que a legislação, né, a política da infância, ela necessariamente precisa ser articulada a outras políticas, né? Política de saúde, dentro da saúde, política de saúde mental, que era o caso da tia Zizi. E essas transformações... Política de saúde, dentro da saúde... Desculpa, gente, eu mexi aqui no celular. Vou até fechar meu microfone.
Então, essa articulação é necessária, né? Porque na história da tia Zizi, né, ali não diz se ela teve esse acesso ou se não teve, para que ela pudesse, inclusive, ser, né, assistida na sua questão de saúde mental e pudesse conviver com as crianças. Porque trazendo para hoje, o que se compartilha na guarda? Eu sempre explico, né, para as pessoas que eu estou atendendo, o que se compartilha, né? Porque veja bem, de início, né, ao entrar com uma ação, e dependendo do que for apresentado como demanda, né, imediatamente aí é uma grande contribuição, diferentemente daquele juiz da tia Zizi, hoje o que se vê, né, uma guarda, um momento provisório nessa discussão, mantendo, né, a convivência das crianças com ambos os pais. Até porque essa recomendação ela está lá no documento em 2006, né, que fala sobre a convivência familiar, o direito da criança à convivência familiar e comunitária. Quando eu falo criança, estende-se ao adolescente, tá? Então, essa a nossa ação, ela é parametrada, né, sobre o direito da criança. Então, a convivência familiar e comunitária, né, é esse documento, né, que diz: olha, a criança tem que conviver com os pais. Pode haver exceções? Pode, mas aí eu estou falando de exceções, né? A regra é a convivência. Então, como um direito da criança. Mas o direito da criança, ele está ligado, né, aos pais. Não se atua, né, com a criança de modo a manter uma ruptura familiar. Ela pode ocorrer, ela pode até vir a ocorrer pelas mais diversas circunstâncias, né? Mas, assim, eu estou falando de direcionamento. E importante também, trazendo para hoje, pessoal, é que nessas transformações contemporâneas, a família ela apresenta uma diversidade de uma riqueza que eu desejo que a Scarlett escreva o segundo, o terceiro, o quinto livro. De tal tamanha a riqueza da família, das famílias, porque na contemporaneidade nós não podemos falar em família, falamos em famílias. Tanto é a diversidade da sua natureza, né? E famílias nas suas mais diversas formas. Me apaixona o tema família, né? Nas suas mais diversas formas. Famílias heteronormativas, famílias homoafetivas, aí com o movimento LGBTQIA+, né? Famílias de várias formatações, todas elas buscando ou apresentando demandas de convivência. Então, é importante, né, esse olhar, essa análise sobre os acontecimentos contemporâneos. E mais, uma perspectiva que eu reflito muito, né, com as famílias, é a questão do compartilhamento. O que é compartilhado? E o que é compartilhar? Porque até no compartilhamento nós podemos ver, por exemplo, ainda prevalecer um critério de desigualdade, né? Por quê? Porque o que se compartilha, né, são os direitos, os deveres e as responsabilidades. Não se tem mais, ou não é de bom entendimento, né? Uma paternidade, sem querer adiantar o tema, uma paternidade que é exercida quinzenalmente.
essa paternidade exercida quinzenalmente, né, ela não contribui para a formação desse ser social, ou sua contribuição é uma contribuição empobrecida, embotada, né? 4 dias ao mês não aponta uma paternidade a priori, sem julgamentos, a contento, né? Porque 15 em 15 dias já não dá conta das necessidades da criança. Por essa razão, né, o que se adota hoje, né, em várias de família é a ampliação da convivência. Porque ampliando a convivência, amplia-se também as responsabilidades. E essa discussão, né, eu levo muito a sério com as pessoas com as quais nós estamos atuando. Né? Qual é a sua responsabilidade sobre essa criança? Qual é? Quais são os seus objetivos? O que você pretende? O que você se propõe a fazer? Qual é a sua atuação? Qual é o lugar parental dessa criança? Porque não é só ser mãe ou ser pai. É mais do que isso. É mais do que isso. Né? É estar neste lugar. Ainda agora, antes de terminar aqui, eu estava concluindo o relatório de uma maternidade socioafetiva. Maternidade socioafetiva, onde eu reflito acerca, por exemplo, de um reconhecimento de maternidade socioafetiva, pela multiparentalidade ou pluriparentalidade, de uma pessoa que é a mãe afetiva. Então, quando eu digo de famílias, né, eu estou falando também das famílias afetivas, formadas pelo afeto, que também, né, na sua dinâmica de vida, podem entrar em determinado momento, né, numa situação de disputa de guarda. Então, é importante nós pensarmos, né, as famílias, né, na sua existência concreta. Aliás, o serviço social, né, pelo próprio método assumido pela profissão, vai fazer exatamente isso: buscar da realidade a concretude, analisar e devolver. Então, é isso. A tia Zizi, né, possivelmente hoje, encontrasse. E aí, eu quero dizer para vocês que esse modo de pensar a infância hoje, a convivência familiar, né, ele vem ao longo do tempo de uma historicidade, né, e vem se transformando. Então, hoje, um conjunto de profissionais, e aí eu alargo essa abordagem aí, eu alargo no sentido de que há toda uma estrutura nesse sistema de garantia de direitos que leva, né, a essa ampliação da convivência, leva ao direito da criança de conviver com seus núcleos parentais. Né? Então, em síntese, não sei se a Scarlett quer fazer algum comentário, mas, em síntese, trazer a história da tia Zizi para hoje impõe interlocução em rede, impõe, é uma necessidade. Como é que eu vou atuar numa leitura sobre uma mulher, né, com questões vinculadas ao campo da saúde mental, sem dialogar com a saúde mental? Como? Não posso, não posso. Né? E isso com ênfase, e ali, olha, procedendo a essas análises, né, e o foco ali na criança, porque que riqueza é atender criança, pessoal, criança e adolescente, que riqueza! Eu amo, posso dizer para vocês, porque as crianças nos ensinam, além de ouvi-las, elas trazem, né,
há pouco tempo eu atendi uma criança em que ela disse: olha, o que eu quero mesmo é paz. Será que daqui eu vou sair com paz? Falei: olha, estamos trabalhando para isso. A gente está trabalhando para isso, né? Outras, não tem muito tempo também, um menino, e ele estava em meio a um conflito muito grande, e óbvio, pessoal, que essa criança, né, o lugar dela é um lugar de muito desconforto e sofrimento, muito desconforto, muito sofrimento. E eu estou falando em regra, tá? As exceções, é porque quando a gente fala assim, mas eu estou falando em regra. As exceções, elas também são analisadas, obviamente. Se o nosso foco é a criança, a partir da mensagem dela, né? E uma mensagem que seja dela, porque muitas vezes há uma replicação da fala de quem ela está, podendo ser do pai ou da mãe, ou da avó, ou da madrinha, ou de quem for, né? Às vezes há uma replicação. E nós conseguimos entender que é uma fala que a criança, né, traz como sendo dela, mas que não é dela. Então, isso não é incomum. Então, o menino falava assim: olha, meu pai e minha mãe estão brigando demais, demais. Eu gosto muito dos dois, mas a senhora quer saber, tia? Se eles continuarem brigando do jeito que estão, sabe o que eu vou fazer? Falei: não sei. Eu não vou dar a minha guarda, nem para um, nem para outro. Eu vou ficar com a guarda para mim. Uau! Eu falei: faz você muito bem, mas vamos tentar aqui contribuir para que vocês possam, né, ter essa convivência. Então, é preciso uma escuta atenta e qualificada, né? Não apenas para a criança, né, mas também para esses pais ou responsáveis pela criança. Que ter a guarda, e eu vejo muito isso, e tento essa desconstrução. A guarda não é sobre quem ganha e quem perde. Isso é muito usual nos discursos. Não sei se a Scarlett concorda comigo que é muito usual. Mas vai ganhar ou vai perder, até porque tem implicações. Tem implicações, não raras vezes, econômicas, sobre o pagamento de pensão. Vocês sabem disso, não é? Então essa guarda, né, eu reflito junto aos pais, aos representantes legais, que é mais que isso, né? Tem a questão da assistência material, que é a assistência da vida, da sobrevivência, a assistência afetiva, a questão dos afetos, da construção e consolidação dos vínculos, fundamental para a criança. E mais, né, ao fim e ao cabo, a construção do sujeito social, de quem seu filho vai ser. Né? Então, é importante que estejamos atentos, atentas, né, às informações, às demandas que são trazidas, para que nós possamos contribuir, né, com esse direito da criança em conviver em paz, em ela conviver, né? Porque muitas vezes o conflito se perpetua. Eu fico pensando algo que inclusive no primeiro momento, me chamou a atenção para pensar o meu projeto de doutorado, era uma coisa que eu tenho muitos incômodos. Eu tenho muitos incômodos, né? E um deles, que certa vez me tocou em pensar no projeto de pesquisa, era sobre as crianças que crescem no tribunal. Tem crianças que crescem no tribunal. Elas estão lá desde o nascimento. E a gente vê processo,
a criança, a já adolescente, elas ainda estão lá. E assim, vamos lá, que o lugar da criança, ou o lugar social da criança, né, é para além desse espaço. É para além desse espaço. Então, isso por um período me tocou muito. Mas aí vieram outras questões e outras, e eu parei Helenilda, na deixa eu. maternidade. Fale. Eu estou lembrando uma história. Já tinha uma outra para contar, mas lembrei dessa agora, você falando isso, que foi a situação mais incrível que eu já vi dessa coisa da criança crescer, que era um ex-casal, né? Os pais tinham 3 filhos juntos, haviam diversos processos, não só de vara de família, mas de vara de infância em relação a essas crianças. Já eram adolescentes todos, e a filha mais velha já estava para chegar à maioridade. Só que com 17, 16 anos, ela engravidou. E aí, pai e mãe começaram a brigar pelo neto. E eu fiquei assim, gente, isso é uma coisa, porque assim, quando essa filha não vai mais, né, servir para que eles possam continuar nessa relação, eles já encontraram uma outra pessoa Uma para outra razão. Uma né? outra razão. Até porque os outros filhos também já estavam todos adolescentes grandinhos. E uma outra história que eu lembrei você falando né, como que a sociedade está mudada, tanto da situação do homem já não está nesse lugar somente de provedor, né? Ele provê junto. E muitos lares nem provê, né? Muitos lares é a mãe é a única, né? Sim. Mas a mãe também já não consegue mais ser essa cuidadora, essa super cuidadora, né? Vou até me incluir, nós mães, porque eu me sinto nesse caso. A gente precisa de apoio, precisa, né, do pai, de todo mundo. E aí eu lembro uma história que o pai pediu visita e ele detonava muito como a mãe como cuidadora, e que um dos meninos, na verdade, estava sendo criado pela madrinha e que eu não sei o quê, e ele queria visita. E a mãe, quando chegou, falou assim: o quê? Ele pediu visita? Não, é isso aí que ele está falando, é verdade mesmo, mas eu não quero visita, não. Quero a guarda compartilhada, que eles fiquem 15 dias lá, porque eu não aguento sozinha. Aquela coisa que dá vontade de rir, porque assim, é um outro momento, né? E era muito cômodo para ele, né? Essa postura de simplesmente falar, não, ela está fazendo isso, aquilo errado, né? Sim. Daí eu gosto sempre de dizer isso para as pessoas que são resistentes à guarda compartilhada, é isso, olha, compartilhando, também na hora que a pessoa vier reclamar de você, você vai falar, opa, peraí, tá junto. Segura junto comigo isso aqui. Sim. O Scarlett, e assim, há às vezes também é bem comum, um entendimento equivocado sobre a guarda compartilhada, que você até citou nesse teu exemplo aí, que na verdade é uma guarda alternada, é uma alternância de guarda, né? Que assim, que não é o modelo de compartilhamento. É assim, Lenilda, deixa eu te interromper um minutinho. Todo mundo que eu atendo acha que guarda compartilhada é isso. Você também? Nossa. Então, também. Aí então, há um equívoco, né? Entre compartilhamento e alternância. Assim, eu já quando a situação ela vem consolidada, ela vem pronta, mas elas são muito raras sob o ponto de vista fático, ou seja, do que já vem acontecendo. Às vezes você encontra, né, uma guarda que ela é alternada e para aquela criança ou adolescente aquilo ali não é problema. Aquilo ali não é problema, nem para os pais, tá? Então, mas isso é raro, porque é um modelo que foi constituído faticamente na vida, no dia a dia. Mas alguns entendem que é a ser implantado. Então, se na avaliação isso não for problema,
Então, não há nada que diga que não possa ser assim, né? Mas isso é raro. Eu quero registrar aqui que, assim, eu acho que nos últimos 5 anos, dois atendimentos assim. É, a alternância de guarda, ela não é uma recomendação, porque, não raro, isso confunde as crianças. Isso cansa as crianças. Cansa, traz um desgaste, né, emocional, um desgaste físico também. Né? Então, a recomendação, né, da lei da guarda compartilhada é que tenha um endereço fixo de referência, né? Esse endereço fixo de referência, onde a criança vai ali, vai manifestar o seu cotidiano de vida, né? E a ampliação, né, da convivência com esse genitor ou genitora não convivente, né? Então, o que seria 4 dias ao mês passa aí a um tempo muito maior, garantindo a convivência. Agora, algo que eu discuto com o não convivente, que pode ser o pai e a mãe, é mais comum o pai, o não convivente, né? Pela historicidade que se tem, mas algo que eu reflito muito é que é esse lugar dele, porque ainda, em que pese o avanço, ainda se percebe uma desigualdade em relação ao feminino. Que desigualdade é essa? De tempo, de cuidado. Então, eu pergunto, pai, qual foi a última vez que você foi na escola para uma reunião ou para saber como está a criança? Ou para saber como está a criança, né? Qual foi o último contato que você teve com a escola? Qual foi a última consulta médica que você levou? Qual foi o último calendário de vacinação que você participou levando a criança? Qual foi a última consulta? Ou seja, Qual remédio ele toma? Não sabe nem o remédio exatamente isso, de rotina. exatamente isso. Em suma, quais são os espaços de sociabilidade que você é partícipe junto com sua criança? Porque também, vamos lá, a gente não pode entender que assim, hoje é meu dia e acabou e é aquilo ali. Não é isso que se pretende, é mais. É a paz que a criança disse que quer, é a paz que a criança disse que precisa. E aí, essas implicações, né, falam sobre esse lugar parental, né, de participação ativa, né, de inclusive para além desses dias, e aí vai depender se há uma possibilidade dialogal entre os pais, né? Às vezes há, às vezes não, né? Mas qual é a sua participação efetiva na construção desse ser social? Porque isso tem que ser cobrado dos pais de ambos, né? Então, em suma, o compartilhamento da guarda é uma proposta necessária, né, à criança para que ela tenha ali garantido, né, essa convivência familiar e comunitária com ambos os núcleos, né, e para que essa criança e essa família possa seguir, dar curso à vida enfim, né, caminhar aí na sua trajetória de vida, né? Então, trazendo o conto da tia Zizi, a tia Zizi foi assim estigmatizada, né? Foi mais uma vez, né, hostilizada no sentido da sua maternidade, que não era uma maternidade boa para aquelas crianças. Que maternidade boa existe, que paternidade boa existe, né? Que boa é essa, que idealização é essa,
né? A gente parte do concreto, do real e das possibilidades sobre essa concretude. Aí sim nós vamos caminhar, porque não é raro, você sabe, e as colegas que me assistem sabem disso também, do tanto de idealização que se tem em torno das figuras parentais, né? Ao ponto de, assim, coisas mais, eu diria, banais se tornar motivo para impedimento de uma criança conviver com esse núcleo. E banal, quando eu digo aqui, por exemplo, é sobre, olha, eu tenho muito medo dela ir para a casa do pai, porque assim, o tempero da comida dele é horrível. Eu não gostaria que fosse, porque ela vai sentir a diferença. O tempero é horrível, né? Então, assim, a gente está falando, né, de algo que, assim, no universo da criança, né, o que o tempero vai fazer ali a diferença, se essa questão pode ser, né, pensada a partir de outras formas de atender a criança. Então, é importante a reflexão, né, com esses sujeitos, né, com todos os envolvidos, né, acerca desse direito da criança em poder conviver e como as crianças falam isso. Como as crianças, são elas que nos trazem isso, né? Então é importante dar vez, dar voz às crianças. Algumas existem também outros equívocos. Um equívoco, por exemplo, né, é o da alternância, quando se confunde alternância com compartilhamento. Pode ter uma alternância compartilhada, mas nem todo compartilhamento vai ser alternado. Pelo contrário, é bem raro, né? Mas também outros equívocos, né? Acerca desse lugar da criança, né? Acerca do lugar que ela ocupa como sujeito social. Também não é raro, né? Se verificar algumas situações em que a criança não está colocada no lugar de sujeito social, né? Não raro, crianças são vistas como objeto, como eu posso, como eu quero, ou como eu não quero. Um equívoco também presente, e eu penso que vocês vivenciam isso, é assim, quando meu filho fizer 12 anos, ele vai dizer para o juiz com quem ele vai ficar, né? Colocando sobre a criança um peso cuja capacidade dela em responder a isso não está colocada. Muito difícil para uma criança, para um adolescente, né? Se colocar como sujeito desse lugar de escolha, né? Então, eu sempre remeto, né, à questão do estatuto, à questão do direito da criança, desse lugar do sistema de garantias de direitos, o que é garantido à criança, o lugar de cada um, né, das famílias, né, dos seus membros, da composição dos seus membros, do lugar do avô, da avó, da prima, do tio, dos amigos. Então, garantir isso para a criança não apenas, né, pensar sobre a criança a partir do ECA, né, mas pensar a criança a partir do ECA, de todas as legislações, tratados e convenções que discorrem sobre a criança, para que a gente possa passar um pouco, né, para as famílias, né, e para os nossos colegas e para a população que nos assiste. Lineuda, hoje nós tivemos uma aula aqui.
fiquei bem quietinha aqui para aprender bastante. Você vai lembrando de coisas, mas eu não queria perder nenhum pedacinho da tua fala. E a gente já vai chegando ao final. Eu adorei, a gente pôde conversar bastante. É muito interessante, né, essa questão que a lei ela vai refletindo as mudanças da sociedade, né? E conforme a sociedade vai mudando, também vão mudando as leis. Então, e a gente vê, por exemplo, se a gente ainda vai falar de multiparentalidade, vai ser com a Luana, né? Se na multiparentalidade a gente tem uma situação muito de agregar, né? Nossa, aquela é mãe, a outra é mãe também. Que bom, né? Vamos ampliar, vamos aumentar a família, vamos fortalecer. Nas disputas de guarda a gente vê o contrário, né? Não, agora ele é meu, eu quero ele para mim, né? Eu quero ela para mim. É verdade. Fosse um objeto, né? E você estava falando essa coisa da criança não ter capacidade de escolher, né? Essa condição de escolher entre pai e mãe. Nós adultos, né? Se fosse pedir isso para a gente, né? Eu não ia saber o que falar, porque a gente não quer ficar mal com nenhum dos dois, mesmo que eu goste mais de um, que é bastante compreensível, a gente não quer ficar mal com nenhum dos dois. Né? Então, para a gente é delicado isso, imagina para uma criança e para um adolescente. É uma maldade, né? Já preparar a criança para. Você fala que você quer ficar comigo, né? Enfim. Mas a gente vai caminhar. E eu te agradeço muito, muito, muito por estar aqui hoje com a gente. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Na semana que vem a gente vai ter, na terça-feira, Andréa Pequeno, falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Vai ser muito, muito bom, né? Porque conta as situações de pessoas, tia Zizi mesmo, né? Pessoas com deficiência, né? Problemas psiquiátricos, mentais, enfim. E ela vai estar aqui também ensinando muita coisa para gente. E eu te agradeço. Se você quiser falar alguma coisa, se pedindo. Não tivemos pergunta, mas as coisas, todo mundo ficou assim quietinho para aprender. Eu quero agradecer a possibilidade da participação, e é isso, aprendendo sempre, sempre. Aliás, a Andréia é uma grande amiga minha, estive com ela por um período recente, trabalhando, né, na questão da pessoa com deficiência, nas questões do idoso, nas questões de saúde mental, e eu também vou assisti-la porque eu quero aprender mais. Tá bom? Obrigada aí pelo Então, boa noite, obrigada a todos que assistiram. Vai ficar gravado, quem não pode ver depois. E eu estou vendo que os outros vídeos estão tendo boas visualizações. Eu falo, que bom. Estamos avançando. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite.